Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Mega mega bom bom, wet fish fish, teu amigo assim. Mega mega bom bom, wet fish fish, meu amigo Jesus. Mega bom bom, wet fish fish, teu amigo assim. Está sempre aqui, sei que me ama. Quando eu lhe falo, está sempre a ouvir. Já escolhi, sou do lado dele e vou segui-lo sempre assim, sim, sim. Olá, crianças! Então, preparados para mais um Kids Club Time? Sim? Já tinham saudades? Olha, nós estamos de volta e estamos de volta com histórias mesmo muito fixe. Eu hoje tenho uma história mesmo incrível para vos contar. Estão preparados? Sim? Estão com os vossos pais? Estão com os vossos irmãos? Então vamos a isto? Sim? Então olhem, antes da história vamos conhecer o versículo de hoje. Sim? E o versículo de hoje vamos aprendê-lo com gestos. Okay, estamos preparados? Sim? Então o versículo é: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. É fácil, não é? Outra vez? Então, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Ok? Agora, todos juntos, não é? Eu e vocês aí em casa, mas bem alto. Pode ser? Então, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Então, crianças, nós antes do Natal, não é? Estivemos a ver muitas histórias sobre aqueles primeiros discípulos. Vocês lembram-se? Eles estavam cheios do Espírito Santo e faziam coisas mesmo incríveis. E nós descobrimos muitas coisas, não é? Nessas histórias de como é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Vocês recordam-se algumas dessas coisas? Sim? Ora, pensem lá comigo. O que é que nós aprendemos com essas histórias? Conseguem pensar em alguma coisa? Sim? Então, olha, uma das coisas que nós aprendemos é que ser um discípulo de Jesus é entregar toda a nossa vida a Ele, não é? E estarmos cheios do seu Espírito. Isso é uma das coisas, não é? Outra das coisas que nós aprendemos é um verdadeiro discípulo de Jesus, não é? Ama a Jesus muito, não é? E obedece a quê? Às suas palavras. Sim, vocês lembram-se? E também aprendemos uma muito importante, que é ser um discípulo de Jesus é falar dele a toda a gente, não é? E mais incrível, é falar dele a toda a gente e fazer as mesmas coisas que ele fazia. Vocês lembram-se disso? Mas olhem, eu hoje vou trazer a história de um homem que não era nada assim. Nada assim. O seu nome é Saulo. Estamos preparados para ouvir? Então olhem, ele detestava Jesus. Ficava furioso quando ouvia falar dele. E sabem, ele era um dos piores a perseguir os discípulos. Ele batia neles, açoitava-os e sabem, muitas vezes eles iam parar à cadeia por causa de Saulo. Mas sabem uma coisa? O Saulo, mesmo assim, ele fazia isto tudo, mas ele achava que era um homem muito bom. Sabem porquê? Porque ele não roubava, ele não mentia, ele estudava as Escrituras e ele até ensinava no templo. E em todo o tempo, sabem, enquanto ele perseguiu os discípulos de Jesus, ele pensava que estava a fazer o que era certo e que estava a ajudar a Deus. Mas, crianças, vocês acham que Deus ia estar a gostar dessa atitude de Saulo? Não, pois não. O que é que Deus queria? Deus queria, não é, que Saulo amasse o seu filho Jesus e amasse os seus discípulos. É ou não é? Bem, um dia o Saulo ouviu dizer que muitos discípulos de Jesus tinham fugido para uma cidade chamada Damasco e que ali a igreja de Jesus estava a crescer de dia para dia. E sabem, Saulo ficou furioso e foi falar com os chefes e líderes dos judeus no templo. Contou-lhes o que estava a acontecer em Damasco. Deem-me as cartas de apresentação para as sinagogas de Damasco e alguns homens armados, para que caso encontremos alguns destes discípulos do caminho, quer sejam homens ou mulheres, possamos prendê-los e trazê-los de volta para Jerusalém. Boa ideia, Saulo! Estava a fazer um ótimo trabalho. Então Saulo partiu com alguns homens armados a caminho de Damasco.
Tinha tanto ódio dentro dele que até respirava ameaças de morte contra os seguidores de Jesus. Mas de repente, Deus mandou uma luz brilhante do céu que brilhava tanto que ele caiu por terra. E depois Saulo ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que estás a perseguir-me? Sabem, quando alguém faz mal a pessoas que pertencem a Deus, Jesus sente que estão a magoá-los a ele, não é? E Saulo estava a tremer tanto que só conseguia dizer: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus a quem estás a perseguir. Vai até à cidade de Damasco e alguém vai te dizer o que deves fazer. Olhem, Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos e ele não conseguia ver nada. Ele estava cego. Conseguem imaginar? Então, olhem, os seus amigos levaram-no pela mão até à cidade, à casa de um amigo chamado Judas. E sabem, ele não comeu nem bebeu durante 3 dias. Durante aqueles 3 dias, Jesus falou com Saulo e ele percebeu que estava errado. Não é? Pediu perdão a Deus pelas coisas más que tinha feito. Entregou a sua vida a Jesus e decidiu viver para Jesus e segui-lo para o resto de sua vida. Jesus mostrou que não seria fácil. Agora, em vez de ser o perseguidor, ele ia ser perseguido e maltratado. Mas Saulo sabia que seguir a Jesus era o que ele mais queria fazer. Entretanto, Jesus falou numa visão com um discípulo chamado Ananias. E ele disse-lhe: Ananias, vá até a casa de Judas, na rua direita, e pergunta por um homem chamado Saulo. Vá lá impor as mãos sobre ele para que seja curado. Que ele estava cego, não é? O quê? Senhor, eu tenho ouvido falar a respeito de todas as maldades que esse homem tem feito ao teu povo em Jerusalém. Eu ouvi também que ele veio para aqui com a autoridade dos líderes, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que confiam em ti. Mas Jesus lhe disse: Vá, eu escolhi esse homem para ser meu servo. Ele irá levar o meu nome às nações e aos reis e a todo o povo de Israel. Eu estou a mostrar-lhe tudo o quanto ele irá sofrer por causa do meu nome. Como é que diz o versículo de hoje? Vocês lembram-se? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, não é? E não há ninguém tão mau, não é? Que Jesus não possa salvar. Então Ananias confiou em Jesus e foi à casa de Judas e bateu à porta. O que é que irá acontecer? Não sabemos, não é? Mas olhem, quando ele entrou na casa e viu o Saulo, pôs as mãos sobre ele e chamou-o logo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho na vinda para cá, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Sabem, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Quero ser batizado para mostrar que agora pertence a Jesus, disse Saulo, não é? Então logo ali batizou o Saulo. E depois o Saulo comeu qualquer coisa e ganhou forças de novo. E disse assim: Agora quero falar de Jesus a toda a gente. Todos precisam de saber que Jesus é Deus e que Ele morreu para nos salvar. E depois ressuscitou e está vivo hoje. Não é incrível? Conseguem imaginar a diferença? Como é que era Saulo e depois de conhecer Jesus, como é que ele ficou? É uma grande diferença, não é? Como é que é o versículo 2? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mesmo um homem tão mau como era Saulo. Não é? Como nós ouvimos na história, ele até respirava o quê? Ameaças de morte. Ele era mesmo mau. Mas Jesus transformou. E não há ninguém tão mau que Jesus não possa vir a transformar. Não é uma história incrível? Vocês gostaram? Olhem, e nas próximas semanas nós vamos estar a ver o que é que aconteceu a seguir a esta história. Ficaram curiosos? Sim, não podem perder o próximo Kids Club Time nem o próximo Kids Club na fonte, sim? Então olhem, para terminar, vamos terminar com 3 perguntas, ok? Para vocês falarem entre todos, entre a vossa família e tentarem responder, sim? Então olhem, a primeira pergunta é: vocês acham que Saulo merecia ser salvo e perdoado por Jesus? Depois de tudo o que ele fez?
Acham que ele merecia ser salvo e perdoado por Jesus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: vocês acham que Jesus nos salva por nós sermos bonzinhos? Porquê? Vocês acham que ele nos salva por sermos bonzinhos? E a terceira pergunta e última é: será que vocês conhecem pessoas que ainda não perceberam que Jesus nos ama e quer salvar-nos, mesmo que não sejamos boas pessoas? Vocês conhecem essas pessoas? Sim? Olhem, eu agora quero que vocês terminem, né, a responder estas perguntas, mas também a orar juntos. E sabem, e podem orar de duas maneiras. Podem orar, agradecer a Jesus pela sua graça, não é? Porque nós conhecemos a Jesus, não é? Mas também pedir por pessoas que nós conhecemos e que ainda não conhecem este Jesus, não é? Pode ser avós, pode ser tios, pode ser primos, pode ser amigos, não é? E vamos pedir, não é, que Jesus, que elas conheçam Jesus, sim? Assim como também nós o conhecemos, pode ser? E lembra-te que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, sim? Essas pessoas precisam mesmo conhecer a Jesus. Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser